os seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que tem derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber de novo com vocês no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saiu para o encontro das ovelhas. Amém? Deus, fala dos últimos momentos de Jesus nesse mundo antes dele passar pela agonia da cruz. Até porque Jesus carregava os nossos pecados. O texto que nós lemos, irmãos, fala mais precisamente das últimas 12 horas de Jesus nesse mundo. E nas últimas 12 horas, Jesus participou de uma ceia, quando nós chegamos à última ceia. E nessa ceia acontecem alguns fatos interessantes que, se você me permite, eu queria compartilhar com você. Quem imaginar você sendo um Deus homem? Porque Jesus era 100% Deus, mas ele se fez 100% homem também. Então, nas últimas 12 horas de Jesus, antes de ser morto, o lado homem de Jesus estava tranquilo. Leandro, por quê? Porque se tem uma coisa que Deus preveu o homem de saber o dia da sua morte. Então, Jesus estava tranquilo. Só que o lado Deus de Jesus estava angustiado, estava abatido, estava triste, estava melancólico. Por quê? Porque estava vendo a cruz, a coroa de espinho, o cravo nas mãos, a rejeição do povo. E Jesus senta na mesa com os discípulos, e para um judeu, o momento de partilhar pão e vinho era algo sagrado. O momento de comunhão para os judeus era algo que eles prezavam. E quando os discípulos voltavam de uma grande cruzada com Jesus, a qual eles presenciavam de perto as curas que Jesus fazia, eles sentavam na mesa e ali era o momento de eles compartilhar experiências. Era o momento de alegria. Só que na última ceia está todo mundo sentado. Eu imagino Pedro, que é aquele que tomava a frente de tudo, olhando para os discípulos dizendo assim: gente, vocês têm experiências do que eles haviam presenciado com Jesus na caminhada. Só que na última ceia esse momento é quebrado com Jesus. Por que, Leandro? Porque enquanto eles começaram a se alegrar e se alimentavam, Jesus falou assim: um de vós vai me trair. Os discípulos ficam assustados, peraí, como assim? Tanto é que eles falam: Senhor, sou eu. O outro diz: Senhor, sou eu. Sou eu. E começa a se perguntar: sou eu? E aí Jesus fala: aquele que vier a mão no prato comigo, esse me trairá. Irmãos, e a partir daquele momento a ceia já não era mais igual. Já não tinha toda a alegria, já não tinha aquela empolgação. O semblante dos discípulos, eu acredito que estava triste. Porque quem vai trair o mestre? Quem será de nós? E deixa eu te falar uma coisa. Todo momento que eles sentavam para comer, aquele momento de comunhão, terminava aquele momento, os discípulos levantavam e falavam: mestre, posso ir para o meu aposento? Posso descansar? Porque eles tinham caminhado o dia todo. E tinham caminhado com Jesus numa grande caravana, viam curas e milagres, horas e horas. Só que nesse dia aconteceu algo diferente. Eu quero acreditar que os discípulos levantaram: Senhor, podemos nos retirar? E Jesus olha para os discípulos e diz: vamos cantar um hino. E eu parei por muito tempo aqui essa semana, irmãos. Porque quando nós abrimos a Bíblia, você vai encontrar lá Cântico de Débora, Cântico de Zacarias, os salmos de Asaf em forma de poesia, os louvores de Davi em forma de salmos. Só que a minha pergunta é: que hino Jesus cantou antes de sair para o Monte das Oliveiras? Quem estuda teologia sabe que tem 2 salmos na Bíblia que eram usados no Talmud lá na época de Judeus, Salmo 113 e 108. Você pode falar: é um dos 2. Mas qual foi o hino que Jesus cantou? Porque nós sabemos que ele cantou um hino, nós vemos aqui. Imagina um grande coral de discípulos adorando a Deus, cantando. E aí termina, imagina eles falando: Senhor, podemos ir descansar agora? E Jesus sozinho: vem todo mundo comigo, vai todo mundo orar. Os discípulos não entendem, irmãos, porque está pedindo oração para nós. Se Jesus pediu, vamos orar. Só que a oração deles é um luto. Eles dobram o joelho e começam a interceder. E Jesus entra num lugar chamado Getsemane. E isso aqui, irmãos, era profético. Por quê? Porque a palavra Getsemane quer dizer prensa do óleo. E a oliveira verdadeira que é Jesus estava entrando ali para ser prensado, para que o óleo do seu Espírito viesse sobre a humanidade. E lá no Getsemane, a Bíblia diz que Jesus conta com o Pai tudo aquilo que estava deixando na vida. A ponto dele falar: Pai, se possível, passa de esse cálice. Então, mesmo que Jesus falasse assim: Pai, risca esse momento, me priva de passar por aquilo que eu estou vendo que eu vou passar. Só que quando Jesus fala isso, irmãos, imagine 2 reinos se levantando, no céu e silêncio. Deus e os anjos olhando para a atitude do Filho, porque se Jesus parasse ali, estava tudo acabado para mim e para você. No inferno, Satanás e os demônios começam a
desejar, achando que Jesus existiria ali. Só que enquanto o lado humano de Jesus vê apenas o jardim, as plantas, as pedras, o caminho, o lado Deus de Jesus vê além do jardim, além do tempo, além do espaço, além dos séculos. Sabe o que ele via lá no Getsemane? Eu e você. E ele sabia que nós não suportaríamos o Getsemane. E ele olhando para mim e para você de Getsemane, mas não como super-heróis. Glória a Deus. Cheio de falhas, cheio de imperfeições, cheio de fraquezas, limitados, vendo você chorar a noite toda por algum problema. E ele sabia que você não suportaria o Getsemane, que eu não suportaria. E se você pegar no original, esse texto vai dizer assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, vírgula. Essa vírgula aqui faz uma grande diferença no original, porque dá a oportunidade de Jesus respirar. E Jesus fala: todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus levanta, vai dar os discípulos, está todo mundo dormindo, porque a oração deles é um minuto. Por isso que Jesus fala: vocês não conseguem ver lá 1 hora comigo. E imagina o Pedro olhando para Tiago e para João dizendo: vamos orar de novo? E Jesus fala: agora não precisa. Chegou o momento que você entrega a mão dos pecadores. E quando percebe isso, ele olha um homem subindo lá longe, um estrangeiro, um certo Simão Sirineu da cidade de Cirene, na Etiópia, bem arrumado. Alguém estava subindo para o templo para comemorar a Páscoa. Ô, vem cá. E aquele homem assustado, pois não? Ajuda Jesus a carregar a cruz. E eu precisei compreender e pedir ao Espírito Santo que ele me interpretasse esse texto. Porque se tinha tanta gente aí, tanto familiar, por que queria um estrangeiro carregar a cruz? Só tem uma resposta, irmãos. Que tem momentos da nossa vida que Deus levanta pessoas que nós não imaginamos para nos ajudar a levantar a cruz, a carregar a cruz, a continuar a caminhar. Até aqui, amém? Os irmãos entenderam até aqui? Vamos subir o Calvário? A cruz era feita 5 dias antes do prisioneiro ser morto. Por quê? Porque era tirado o peso, a altura, a medida exata do prisioneiro. Só que eu vou te fazer uma pergunta e você vai responder no teu coração, tá bom? De quem era a cruz? Agora você vai responder algo meu ouvido. De quem era a cruz? Então não tinha medida de Jesus. A cruz era minha. A cruz era sua. A cruz era do Arrolaço. Aleluia. E o Salmo 22 diz assim: esticaram tanto meu mestre, a ponto de quase desconjuntar seus ossos. Eu imagino a dor que Jesus estava sentindo sobre aquela cruz. Só que Isaías diz assim: como um cordeiro mudo foi levado no matador, ele não abriu sua boca. Ele sofreu em silêncio. Sabe por quê? Porque o grito é o sinal de fraqueza. E Jesus suportou até o final o propósito para o qual ele foi enviado. A morte não teve poder sobre Jesus. Quem acha que foi a morte que matou Jesus na cruz não conhece essa história, irmãos. Porque como a morte vai ter poder sobre alguém que não tem pecado? Jesus precisou morrer porque ao terceiro dia ele seria morto. Ele precisou passar por isso, mas não que a morte matou Jesus, não. Eu queria terminar minha palavra dizendo uma coisa para você, eu te desafio. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos. Um tempo. Eu vou falar, como é culto de jovem, me permitam os líderes, falar para você que é jovem. Vivendo um tempo onde nós achamos que é suficiente nós virmos para a igreja no domingo e apresentarmos ou fazermos tudo aquilo que nós achamos que devemos fazer no domingo. O resto da semana eu estou um crente light, não posso engordar espiritualmente. Deus chamou você hoje para dizer que você precisa mudar a tua decisão. A tua decisão diária precisa ser mudada. As tuas prioridades precisam ser mudadas, irmão. Toma cuidado, viu? Quando isso aqui tem mais tempo na tua vida do que Deus, do que a palavra dele, do que oração. Não tem como você se manter constante. Constante, não é isso aqui, ó. É constante. Se você não tiver uma vida de oração, se você não tiver uma vida de leitura da palavra, e principalmente se você não lembrar da cruz de Cristo. Porque o que Jesus fez
para nós é suficiente para nós se mantermos firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho dele não é bom. Abaixa a cabeça.